Querido Deus e eterno Pai, toma teu filho em tuas mãos, usa ele uma vez mais. Fala para a tua igreja, Pai. Nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Pai. Deus, usa ele de uma forma gloriosa e extraordinária, em nome de Jesus. Você recebe o céu do Senhor da melhor forma que você puder. Glória a Jesus. Gente, paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Pastor David, quero agradecer o convite. Obrigado mesmo pela honra. Quero agradecer também a Jesus por essa oportunidade, mais uma oportunidade de estar pregando a palavra de Deus. Louvo a Deus por isso. Está aqui comigo minha esposa Natália, minha senhora Natália, meu filho Estevam, a minha filha Antonella, que eu não sei lá para que lado que ela foi. O varão Giovanni está comigo. A escolinha, Deus seja louvado. O outro filho Giovanni. Pastor Gilmar, vaso de Deus. Está aqui o Felipe. O Felipe está sendo um instrumento muito usado na mão de Deus. Quando eu estiver pregando, eu vou olhar para cá, porque se eu começar a olhar para cá, não vou nem conseguir pregar direito. Eu vou olhar meio. Se eu olhar na direção do Felipe aqui, eu vou me perder na mensagem, vou ficar assustado, ficar nervoso. Você que trouxe a sua Bíblia, abre comigo em Mateus, capítulo de número 13. Deus seja louvado. Quem quer ouvir a palavra de Deus, diga amém. Amém. Mateus, capítulo de número 13. Aleluia. Quero pedir para o Giovanni, varão, quando for 9h15, tu me avisa, porque eu estou sem, e eu não sei se eu vou conseguir. Não, acho que eu vou enxergar assim. Deus vai me dar essa graça, porque da última vez, irmão, Mateus, aí, ó, eita, olha, o varão tem vaso para todo lado aqui, ó, meu Jesus, olha, cara do céu. Mateus capítulo 13, verso 1, quem achou, diga amém? Amém. Diz assim minha Bíblia: tendo Jesus saindo de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão que estava em pé na praia, e falou muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na, e a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, o outro a 60, e o outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Pode se assentar, glorificando a Deus. Irmãos, eu vou ser o mais breve possível. Glória a Deus. Mateus capítulo 13 vai nos mencionar sobre a parábola do semeador. Jesus, muitas das vezes, ele ensinava para as pessoas, para os seus discípulos e para a multidão que o seguia, em forma de parábola. Nós vamos ver que no verso 1, a Bíblia diz que uma grande multidão, quando Jesus saiu da sua casa, uma grande multidão estavam aos pés de Jesus quando ele estava ensinando, quando ele estava pregando, quando ele estava se comunicando com as pessoas. Mas tem algo importante aqui. Quando a Bíblia fala sobre multidão, multidão é muita gente. A Bíblia chega a dizer em João capítulo de número 6, que quando Jesus ele alimenta uma multidão, a Bíblia diz que 5.000 homens, fora as mulheres e também as crianças. Aqui, quando essas pessoas estavam aos pés de Jesus, para ouvir a sua mensagem, para ouvir o seu ensinamento, para ouvir o que Jesus tinha para passar para eles, por que eles faziam isso? Porque assim como nós, eles também entendiam que o que vem de Deus é bom, sempre vai ser bom. A sua palavra é boa, a sua glória é boa, a sua presença é boa. Essas pessoas, elas entenderam que enquanto mais perto de Jesus elas ficam, melhor são para elas. Só que tem um porém: o que vem de Deus é bom, só que não agrada a todos.
O que vem de Deus sempre vai ser bom, só que vai ter momentos que não vai nos agradar. E eu me lembro de João capítulo 6, a Bíblia diz que Jesus estava ensinando algumas pessoas, porém ele estava longe de casa, assim como também as pessoas, estavam todo mundo longe de casa. Só que a Bíblia diz que um dos discípulos chega até Jesus e fala assim: mestre, despede essa multidão. E Jesus fala assim: mas como é que eu vou despedir esse povo, sendo que já faz 3 dias que eles não comem absolutamente nada? Ao ponto de Jesus olhar para eles e falar assim: o que é que nós temos? Apenas 5 pães e 2 peixinhos. A Bíblia diz que Jesus ele pega 5 pães, ele pega os 2 peixes e ele multiplica aquela sementinha de uma forma sobrenatural, ao ponto dele alimentar, como eu já disse, 5.000 homens, fora as mulheres e fora as crianças. Só que depois que Jesus ele alimenta essa multidão, a Bíblia diz que Jesus ele se retira desse lugar. A Bíblia diz que Jesus já não está mais com eles. A Bíblia diz que Jesus vai para o outro lado da margem, ao ponto das pessoas perceberem que Jesus já não estava mais ali. E quando eles percebem que Jesus já não estava mais ali, a Bíblia diz que as pessoas vão atrás de Jesus e atravessam também o outro lado da margem. Só que quando eles atravessam o outro lado da margem, eles descobrem que Jesus não estava ali. Eles descobriram que Jesus estava do outro lado ainda. E mesmo assim, eles foram atrás de Jesus, porque eles entenderam que o que vem de Deus é bom. Então eles queriam ficar próximo de Jesus. Mas como eu disse, é até bom que vem de Deus, só que muitas das vezes não vai agradar a todos. Quando esse povo encontra Jesus, a Bíblia diz que Jesus olha para eles e fala assim: vocês não estão aqui por minha causa, vocês não estão aqui porque vocês querem mais de mim, vocês estão aqui porque vocês querem ver os milagres que eu faço, vocês querem ver as maravilhas que eu faço, vocês querem ver as coisas que eu faço a favor de vocês, não por mim, não pela minha presença, não pelo que eu sou. A Bíblia diz que Jesus começou a ensinar aquele povo quem ele realmente era, qual era o propósito da sua vinda, ao ponto dele dizer: olha, eu sou a água da vida, se você beber de mim, você nunca mais terá sede. Em João capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não ser por mim, ninguém chega ao Pai se não ser através de mim. A Bíblia diz que Jesus ele começa a dizer que ele era o próprio Deus e também era o Filho de Deus. As pessoas não gostaram do que ele disse, as pessoas não gostaram das coisas que ele começou a falar, das coisas que ele começou a ensinar. Como é que tu pode ser o Filho de Deus? Como é que tu pode ser o próprio Deus? A Bíblia diz que o povo fala assim: como é que nós possamos ouvir essas palavras suas que são duras demais? A Bíblia diz que essas pessoas viram as costas para Jesus e vão embora. Por que eles vão embora? Porque naquele momento já não estava mais agradando, naquele momento Jesus já não estava mais saciando o ego do povo. E olha para mim, muitas das vezes nós somos do mesmo jeito. Às vezes quando as coisas de Deus ela bate com o gosto da maioria, a gente glória a Deus, a gente glorifica, a gente é firme na igreja. Mas quando as coisas de Deus elas não batem de acordo com o nosso gosto, quando as coisas de Deus elas não vêm de acordo com aquilo que nós queremos de verdade, muitas das vezes, muitas pessoas elas fazem a mesma coisa que esse povo fez. Esse povo virou as costas para Jesus e muitas pessoas fazem a mesma coisa, viram as costas para Jesus e vai embora, porque há momentos em que a vontade de Deus ela não vai nos agradar, mas mesmo não agradando, a vontade dele ainda continua sendo boa. A Bíblia diz que Jesus ele vira para os 12 discípulos e fala assim: o que é que vocês estão olhando? Quer ir embora também? O momento é esse. Quer desviar? Tchau. Quer sair da minha presença? Pode ir embora. A Bíblia diz que Pedro se levanta e fala: Senhor, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Ou seja, é difícil ficar com o Senhor, mas sem o Senhor é pior ainda, porque as coisas de Deus às vezes não vai nos agradar, e não vai mesmo. O que vem de Deus sempre vai ser bom, só que às vezes não vai ser agradável. Você lembra da história de Jó? A Bíblia diz que Jó ele era o homem mais rico do Oriente. A Bíblia diz que Jó ele teve 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. A Bíblia diz que em uma conversa entre Deus e Satanás, Deus pergunta para Satanás: você viu lá embaixo meu servo Jó? E Satanás fala: eu vi. Então Deus responde: pois é, ele é um homem obediente, ele é um homem temente, ele é um homem fiel a mim.
Então Satanás ele responde, olha, ele é assim, sabe por quê? Porque ele tem boas famílias, ele tem bons animais, ele tem saúde, ele tem bons filhos. Deixa eu tocar na vida dele para ver se ele ainda permanece te adorando. Deixa eu tocar na vida dele para ver se ele ainda continua te glorificando, fazendo o que ele sempre fez. A Bíblia diz que Deus ele fala, olha, você pode tocar em tudo, menos na vida dele. A Bíblia diz que Jó, ele perde os seus 10 filhos no mesmo dia. A Bíblia diz que Jó perde toda a sua riqueza, Jó perde todos os seus bens, Jó perde todos os seus gados, Jó perde a sua autoridade dentro e fora de casa. A Bíblia diz que Jó ele adquiriu uma doença chamada lepra, que somente com as suas unhas não era o suficiente para se coçar, ao ponto dele ter que se coçar com caco de telha, para saciar essa coceira que a lepra o trouxe. A Bíblia diz que os amigos de Jó falaram, Jó, você só pode estar passando por isso porque você deve estar em pecado. E Jó falou, não estou em pecado. E tem uma frase muito famosa de Jó que ele diz, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que a mulher de Jó fala para ele, Jó, esse é o Deus que a gente serve? Este é o Deus que a gente está servindo? A Bíblia diz que a mulher de Jó fala assim, amaldiçoa o seu Deus e morre. A Bíblia diz que ele fala, mulher, se eu nasci pelado do ventre da minha mãe, pelado eu também posso morrer. Se Deus me deu tudo que eu tinha, Deus tem autoridade de tocar, de tirar e fazer o que Ele quiser. Mas Ele não vai deixar de ser Deus por conta disso. Ou seja, Jó sabia que o que estava acontecendo era a vontade de Deus, mesmo não agradando. Era como se Jó falasse assim, olha, tá doendo? Tá, mas Deus ainda continua sendo Deus. Eu estou sofrendo? Lógico que eu estou sofrendo, mas Deus ainda continua sendo Deus. Eu estou na prova? Lógico que eu estou na prova, varão, mas Deus ainda continua sendo Deus. Em Jó capítulo 14, versículo 7, ele diz que ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Em Jó capítulo 19, versículo 25, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ou seja, estou sofrendo? Lógico que eu estou, mas ele ainda continua sendo grande lá em cima. Ou seja, o que vem de Deus é bom, mas às vezes não vai agradar. A Bíblia diz em Romanos que a vontade de Deus é linda, perfeita e, mesmo não agradando, Deus ainda continua sendo Deus. E no versículo de número 3, a Bíblia diz, e falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e veio as aves e comeram-na. Isso aqui é muito importante, porque Jesus ele ensinava as pessoas no cotidiano da época das pessoas. Quando ele diz, eis que o semeador saiu a semear, alguns historiadores vão dizer que quando Jesus estava ensinando nesse exato momento, tinha um homem plantando, tinha um homem semeando do outro lado do campo. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele fala, eis que o semeador saiu a semear. Por quê? De uma forma espiritual, nós somos uma semente no reino de Deus. E toda semente ela tem que ser plantada em terra boa para crescer e dar fruto. A Bíblia diz que quando esse homem estava semeando, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. A Bíblia diz que veio uma ave e pegou. Essa ave ela representa o inimigo. A semente nos representa. A Bíblia diz que a semente caiu na superfície. Ou seja, caiu no superficial. Nós como semente, se a gente viver uma vida superficial, fica fácil do inimigo ter acesso a gente. Agora, eu quero ver o inimigo ter acesso à semente, se a semente entrar na terra, que significa entrar em Cristo, viver para Cristo e morrer para o mundo. Vocês vão entender. Em João capítulo 12, versículo 24, Jesus fala assim, na verdade, vos digo, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, vai ficar só, mas se morrer vai dar muito fruto. Ele estava dizendo, se o grão, se a semente que somos nós cair na terra e não morrer para o mundo, ou seja, se nós entrarmos na igreja e não morrer para o mundo, nós vamos ficar só, mas se a gente entrar na igreja e morrer para o mundo, nós vamos dar muito fruto.
O glória vai melhorar, olha só. Em Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32, Jesus olha para Pedro e fala assim: Simão, Simão, eis que Satanás me pediu a sua vida para se andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a sua fé não desfaleça. E ele fala: quando tu te converter, aí você ajuda os teus irmãos. Irmãos, que foi uma pancada. Porque Pedro estava andando 3 anos e meio com Jesus, que é o dono da vida. E o dono da vida vira para ele e fala assim: ó, quando você se converter, Pedro, está andando 3 anos e meio comigo, a semente está caindo na terra, mas não está entrando. Mas você percebe que no versículo 31, ele fala para Pedro, ou Simão. Você percebe que ele não chama Pedro de Pedro, ele chama Pedro de Simão. E nós todos sabemos que Simão era o velho homem de Pedro. Então, quando ele disse Simão, Simão, ele estava dizendo: velho homem, velho homem. Você está achando que está bom na minha presença, mas não está. Você está achando que se converteu de verdade, Simão, mas tu ainda é o velho homem de sempre. E ele diz: Satanás me pediu a sua vida para cirandar como trigo. O que é cirandar? Eu sempre digo, tem uma música mundana, que essa música ela fala: ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. E quando as pessoas cantam essa música, como que elas dançam? Elas dançam pulando de um lado para o outro. Elas dançam sacudindo para lá e para cá. Então quando Jesus ele fala: Simão, Satanás me pediu a sua vida para cirandar, era uma alerta. Satanás me pediu a sua vida para jogar de um lado para o outro, fazer o que quer. Porque a semente que era Simão estava caindo na terra, mas não estava entrando. Ou seja, estava entrando na igreja, mas não estava morrendo para o mundo. Ele falou: Satanás me pediu a sua vida para cirandar como trigo. Por quê? Porque crente que não se converte de verdade vira ciranda na mão de Satanás. Satanás pega a pessoa, joga de um lado para o outro, faz o que quer. Mas levanta a sua mão que eu vou liberar uma palavra na sua vida. Satanás te perdeu para nunca mais te achar. Satanás não vai ter acesso na sua vida, porque você estará escondido naquele que ressuscitou. Você vai estar escondido em Cristo Jesus. Só que você percebe que ele fala: mas eu roguei por ti para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, ajuda os seus irmãos. O pastor Gilmar falou um negócio aqui, e ele falou muito bem dito, ele disse muito bem dito, que se tiver apenas 2 ou 3 já é o suficiente. Eu escutei de um pregador esses dias que um pastor no Rio de Janeiro foi convidado para pregar, e a primeira pergunta que o pastor fez quando ele foi convidado, ele falou: quantos membros tem na tua igreja? E ele falou: aqui tem 300 pessoas. E o pastor falou assim: olha, então o senhor me perdoe porque eu não vou. E ele disse: quando você for chamar alguém para pregar, você tem que analisar o campo. Ele disse: você não pode pegar um Titanic e colocar dentro de uma piscina. Ou seja, ele estava dizendo que ele era muito grande para aquele espaço. Todos aqui conhecem a história do Titanic, não conhece? Afundou, não afundou? Depois tu pesquisa a história desse pastor aí. Na presença de Deus nós temos que entender que o único que é grande é Ele, mais ninguém. Porque virou uma mania agora, pastor David, quando as pessoas são chamadas para pregar, uma das perguntas que elas fazem: quantos membros tem na tua igreja? Quantas pessoas tem? Porque dependendo da quantidade, ela não vem. Se tiver 15 pessoas, ela não vem, pastor Gilmar. Se tiver 50 pessoas, às vezes ela não vem. Aí eu deixo uma pergunta para todos nós aqui: quantas pessoas tem que ter na igreja para a gente pregar o evangelho? 15, 60, 200, 500 pessoas? Sendo que o próprio Jesus, que foi o maior pregador da Bíblia, falou que para ele, se tiver 2 ou 3 já é o suficiente, não precisa mais que isso. Muitas das vezes nós temos que abaixar a nossa bola, porque o único que é grande é o grandão da Galileia. Então Jesus ele fala: Pedro, Simão, quando você se converter, ou seja, quando você abaixar um pouquinho a sua bola, aí você ajuda os outros 11 aqui. Baixa a bola que o grandão é só Jesus.
E a Bíblia diz, no versículo de número 5, a Bíblia dizia: a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol queimou e secou, porque não tinha raiz. Isso aqui é mais uma semente que quando o semeador estava semeando, é mais uma semente que caiu em um local. Só que nesse local que a semente caiu, é no local onde a terra era rasa demais, aonde a terra ela não tinha profundidade. Então, a Bíblia diz que essa semente, ela até entrou na terra, mas ela cresceu rápido demais. Por quê? Porque não tinha terra funda. E tudo que não tem terra funda também não dá tempo de criar raiz. A Bíblia diz que essa semente, quando ela cai na terra, ela até entra, mas ela cresce rapidinho. Só que o primeiro vento, ou o sol, queimou e secou. Ou seja, o primeiro problema derrubou essa semente. Por quê? Porque não deu tempo de criar raiz. E é importante, irmãos, a gente estar enraizado em Cristo Jesus. O nosso ministério só vai ser bem sucedido, a nossa vida só vai ser bem sucedida, a nossa família só vai ser bem sucedida se a gente aprender a criar raiz em Cristo Jesus. Irmãos, eu não sei se você sabe, mas você é a carta que o mundo lê. Muitas pessoas não vão querer vir para a igreja, elas vão observar o seu testemunho lá fora. Lembra de 2 Reis capítulo 4? Eu sempre falo isso. A Bíblia diz que a mulher sunamita olha para o seu marido e diz: vejo que esse que passa entre nós, ele é um santo homem de Deus. Não foi Eliseu que falou para a sunamita que ele era um homem de Deus, foi a sunamita que percebeu que ele era um homem de Deus. Por quê? Porque não era uma pessoa qualquer, era uma pessoa que aprendeu a criar raiz na presença de Deus. E nós todos precisamos aprender a criar raiz, ao ponto das pessoas olhar para nós e falar assim: varão, tu é um novo convertido de verdade, tu é vaso na presença de Deus. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: eu também quero esse Jesus. Se ele mudou, eu também posso mudar. Se ela mudou, eu também posso mudar. Se essa família foi transformada, a minha família também pode ser. Se essa família ainda está de pé, a minha família também pode ficar. Alguém vai olhar para você e vai dizer: o que houve contigo, profeta? Tu até parece um novo convertido. Antes era uma pessoa nervosa, hoje é uma pessoa calma. Você vai dizer: é que eu aprendi a ter vida profunda com Deus. Antes era uma pessoa complicada, hoje é uma pessoa fácil de lidar. E você vai dizer: é que eu aprendi a ter vida profunda com Deus. Antes você tomava cerveja, hoje você toma santa ceia. Antes você dançava na boca da garrafa, e hoje você dança na presença de Jesus. Pois é que eu aprendi a ter vida profunda com Ele. É importante ter vida profunda com Deus, ao ponto das pessoas olhar para nós e ver que realmente nós somos pessoas transformadas, ao ver que realmente nós somos pessoas ligadas e conectadas com o céu, ligadas e conectadas com o Espírito de Deus. Irmãos, isso aqui é muito importante. As pessoas têm que entender que realmente nós somos verdadeiramente servos de Jesus. Vai vir o primeiro problema e não vai derrubar você. Vai vir o segundo problema e você ainda vai estar de pé. Vai vir o terceiro problema e você ainda vai estar de pé. Por quê? Porque você aprendeu a criar raiz no Espírito de Deus. Você aprendeu a criar raiz em Jesus Cristo. É isso que nós temos que fazer. Cria raiz. Vai no seu tempo. Cresce devagarzinho, mas continua crescendo. Irmão, uma árvore ela não cresce primeiro para cima. Uma árvore ela cresce primeiro para baixo. Por quê? Porque está criando raiz. Só que crescer para baixo não aparece. Às vezes ninguém está te vendo, mas tu está crescendo, varão. Ninguém está te vendo, mas você está em Mateus 6, versículo 6. Você você entra no seu quarto, você fecha a tua porta, o Pai que te vê em secreto vai te recompensar. Tem que criar raiz, entendeu? E a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Isso aqui também é muito importante para nós. Por quê? Porque quando o semeador estava semeando, a Bíblia diz que essa semente ela cai no local onde esse local tem muito espinho. Só que essa semente ela até cresceu. Só que quando ela chegou no seu estado de crescimento, os espinhos começaram a alfinetar ela, ao ponto de atrapalhar o seu crescimento. Isso muitas das vezes acontece conosco.
A gente entra para a casa de Deus, a gente entra para a igreja, a gente entra para o ministério, só que os problemas lá fora atrapalham o nosso crescimento aqui dentro. Os problemas lá fora começam a nos alfinetar. Irmãos, quando a gente entra da porta para dentro, esquece o mundo lá fora. Esquece o que ficou lá fora. É você e aquilo que Deus te deu. Algumas pessoas vão olhar para você e vão começar a te alfinetar para querer atrapalhar o seu crescimento aqui dentro. Algumas pessoas, pastor David, vai olhar para nós e vai dizer que nós não temos um estilo de crente, que a gente não serve para ser crente, que o nosso ministério é pequenininho demais, que o nosso ministério não vai ter crescimento. Mas quem disse que a gente depende da opinião dos outros para crescer? A Bíblia diz em Marcos capítulo 3, versículo 13, Jesus tinha acabado de passar uma madrugada em oração. A Bíblia diz que ele sobe do monte, e a Bíblia vai dizer assim: Jesus subindo no monte, chamou para si quem ele quis. Preste atenção no versículo. Jesus chamou para si quem ele quis. Algumas pessoas podem até dizer: nossa, a irmã é tão simplesinha e já está louvando. Pois é, quem quer é ele, a graça é dele, ele derrama a sua graça, a sua glória para quem que ele quiser. Ele dá unção, ele dá poder, ele dá ministério para quem ele quiser. Os problemas lá fora não podem atrapalhar o nosso crescimento aqui dentro. O que as pessoas dizem não pode atrapalhar o nosso crescimento aqui dentro. Porque olha para mim, falar varão, todo mundo vai falar. Te criticar, todo mundo vai te criticar. Principalmente quem é ímpio, principalmente quem não acredita em Deus e muito menos na Bíblia. Porque virou uma figura hoje em dia. Eu falei isso ontem pregando. As pessoas assistem 20 vídeos no YouTube, 20 vídeos na internet e já se acham um teólogo. Não se importa com a Bíblia, não se importa com oração, não se importa com a igreja, não se importa com Jesus, e chega no pastor, chega no presbítero, chega no diácono, chega na igreja e ainda quer criticar a igreja, quer criticar o nosso ministério, quer criticar o que a gente faz. A pessoa não faz uma vírgula para Deus, mas quer criticar nós que tentamos fazer alguma coisa. Irmãos, deixa eu falar uma coisa muito séria para você. Vai ter gente que vai tentar alfinetar o seu ministério, vai ter gente que vai tentar alfinetar o seu crescimento. Olha para mim, mas não se importa com o que as pessoas falam a seu respeito. Por quê? Porque chamaram Jesus de pecador. Jesus era pecador? Não era. Chamaram Jesus de endemoniado. Jesus era endemoniado? Não era. Então por que muitas das vezes nós damos mais atenção pelo que as pessoas falam a nosso respeito do que Deus pensa ao nosso respeito? Quem te deu o ministério não foi homem. Quem te deu o ministério foi o grandão lá em cima. É Ele que te deu o ministério e te capacita para fazer o que Ele deu nas suas mãos. É simples assim. Só que os problemas lá fora não podem atrapalhar o nosso crescimento aqui dentro. Você lembra de 1 Reis capítulo 18, versículo 21? A Bíblia diz que Elias olha para o povo e fala assim, porque irmãos, esse povo nesse momento, uma hora servia a Baal, né, Vaz? Outra hora servia a Deus. Uma hora, quando estava tudo bem, servia a Baal. Quando estava tudo mal, servia a Deus. E Elias chega no povo e fala assim: até quando cocheares entre dois pensamentos? Ou seja, até quando vocês vão ser coxa espiritual? Com um pé aqui e um pé lá. Se decida, toma uma decisão, toma uma posição. Não deixa o mundo atrapalhar o seu crescimento na igreja. Aleluia! Porque, irmãos, a gente tem que ser o que a gente é na igreja em qualquer lugar. Sabe o que atrapalha o nosso crescimento? Vou ter que finalizar. Sabe o que atrapalha o nosso crescimento dentro da igreja? Quando a gente está em outro lugar e a gente não é o mesmo que a gente é na igreja. As pessoas fofocam, as pessoas entram na fofoca. As pessoas se prostituem, as pessoas entram na pornografia. As pessoas falam palavrão e elas também falam palavrão. É como se você não fosse a mesma coisa em todo lugar. Isso é um problema. Em Gênesis capítulo 45, versículo 4, José olha para os seus irmãos e fala assim: chegai-vos a mim, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Em Gênesis capítulo 37, José tinha sido vendido pelos seus irmãos para o Egito. Só que de Gênesis capítulo 37 ao 45, havia se passado 20 anos. Foi 20 anos José em terra estranha. Foi 20 anos José numa terra onde as pessoas
serviam outros deuses e não ao mesmo Deus de Israel. Só que em Gênesis 37, quando José estava na casa de seu pai, ele servia a Deus. Mas quando José estava no Egito, ele ainda continuava servindo a Deus, mesmo em terra estranha. E quando ele fala para os seus irmãos em Gênesis 45, verso 4, ele diz: olha, chegai-vos a mim, eu sou José. De uma forma teológica, quando se dá um nome para uma pessoa, você também dá uma identidade para ela. E essa identidade ninguém arranca de você. E quando ele falou para os seus irmãos: chegai-vos a mim, eu sou José, ele estava dizendo: eu ainda sou o mesmo, eu não mudei. O mesmo José do passado é o mesmo José de hoje. Eu não deformei o meu caráter porque eu troquei de ambiente. Eu não deformei o meu cristianismo porque eu troquei de lugar. Eu era crente na casa de meu pai, eu ainda sou crente aqui em terra estranha. Ou seja, eu sou crente na igreja, eu sou crente no trabalho, eu sou crente na faculdade, eu sou crente na escola, eu sou crente na rua, na casa dos amigos, aonde eu piso a planta dos meus pés. Todos têm que saber que eu ainda permaneço servindo ao Deus Todo-Poderoso. Eu não mudo, eu sou o mesmo aqui, mas também sou o mesmo lá. Eu não deformei o meu caráter porque eu saí da igreja. Aonde eu piso os meus pés, todos vão saber que eu sou servo de Jesus Cristo. É o mundo não atrapalhando o seu crescimento aqui dentro, é isso, não deixa, você tem que crescer e continuar crescendo na presença de Deus. Eu vou finalizar porque já está Jesus. E a outra caiu em boa terra, e uma deu fruto, um a 100, o outro a 60 e o outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Isso aqui é muito importante, porque quando a Bíblia diz que um deu fruto, um a 100, o outro a 60 e o outro a 30, isso aqui envolve crescimento. Nós todos temos uma bagagem espiritual. Todos que estão aqui têm uma bagagem espiritual. E todos nós aqui temos um depósito no reino espiritual. Existe isso na Bíblia? Existe. Apóstolo Paulo fala assim, que Deus ele é poderoso para guardar o meu depósito. O que é um depósito? Quando você quer comprar alguma coisa, você deposita, né? Aí você deposita de novo. Aí você deposita de novo. Quando você quer conquistar o que você sempre almejou, você pega tudo que você depositou e usa. É assim ou não é? Com Deus é a mesma coisa. Você vai depositando. Como? Você ora, você está depositando. Ninguém está vendo, mas você está depositando. Você está depositando no reino espiritual. Você vai lendo Bíblia, você vai se consagrando, você vai se aperfeiçoando na palavra de Deus, você vai se aperfeiçoando no reino de Deus, você vai depositando tudo que você tem no reino de Deus. Chega uma hora que Deus pega tudo que você depositou no reino e começa a usar você de uma forma poderosa, aonde você vai dar frutos, um a 100, o outro a 60 e o outro a 30, ou seja, continue depositando no reino e não deixa o mundo atrapalhar o seu crescimento aqui dentro. Se coloque de pé, eu quero fazer uma oração rapidinho, em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração, feche os teus olhos. Pai, eu agradeço por esta oportunidade. Eu também, Deus, louvo e engrandeço o teu santo nome. Pai, que a sua palavra venha fluir sobre as nossas vidas e que o Senhor continue ministrando aos nossos corações. Não despede, Deus, a gente de mãos vazias, porque nós sabemos que a sua palavra diz isso, que o Senhor não despede ninguém de mãos vazias. E te pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor continue ministrando conosco e que nós possamos ser uma semente que não somente cai na terra, mas uma semente que cai, mas entra na terra. Uma semente que vem para a igreja, mas entra em Cristo Jesus. Que nós possamos ser pessoas que esquecemos do mundo e vivemos uma vida totalmente para Cristo. E que nós possamos ser pessoas que vamos dar fruto a 30, a 60 e a 100 por um. E que o Senhor possa nos usar, Pai, de uma forma sobrenatural. E que quando as pessoas olharem para nós, não vejam apenas nós, mas a luz de Deus que brilha através de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E Deus abençoe sua vida e as palmas são para Jesus. Muito obrigado. Aleluia. Obrigado. Amém. Glória a Deus.